Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. Essa é a nossa aula parte 1. Né? Há aulas que a gente não consegue dividir, tá, gente? Aliás, a gente não consegue fazer um conteúdo inteiro em apenas uma aula de 30 minutos. Por isso é necessário dividir algumas vezes, ok? Bom, vamos lá. A concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo, né, ou pronome ou numeral substantivo, e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo. Artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípios. Bom, basicamente, ocupa-se da relação entre os nomes. Então, é o substantivo, né? E o pronome, o numeral substantivo e os nomes que se unem a eles. Então, assim, é tudo relacionado a nomes mesmo, tá? Então, não é uma questão aqui que vai entrar a questão verbal. É puramente nominal, tá? Então, concordância nominal. Lembre-se, normalmente o substantivo funciona como núcleo de um termo da oração. E o adjetivo como adjunto adnominal. Né? O adjunto adnominal o quê? É aquela coisa que está grudadinha no nome, né? Que geralmente é um substantivo, para classificá-lo, tá? Para qualificá-lo, vamos dizer assim, mais do que classificar. Então, é aquilo que vai qualificar, vai dar uma qualidade, né? E qualidade a gente não vamos pensar aqui uma qualidade sempre como algo bom, tá, gente? Qualificar é dizer algo sobre, pode ser bom ou ruim, tá? Então, beleza. Pensar no substantivo como esse núcleo e tudo que se une a ele para dar sentido a ele. A concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras, tá? Vamos ver. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo, né? Então, nós temos um substantivo, tá? E vamos concordar em gênero e número com esse substantivo. Vamos ver o exemplo. As mãos, né? Que é o nosso núcleo aqui, olha. Nosso substantivo, núcleo. As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Gente, não confundam, tá? Igual quando a gente pensa em sujeito, né? Não confundam sujeito plural com sujeito composto, né? São mãos, mas é só um núcleo, tá? É só um núcleo do substantivo aqui. Então, tá no plural apenas, tá? Então, é mais de uma mão. Não significa que é, vamos dizer assim, um núcleo composto, tá? É apenas no plural. Então, as mãos trêmulas, percebam que nós temos, olha, concordância de gênero e número, né? Feminino com feminino, plural com plural. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Podemos sistematizar essa flexão nos seguintes casos. Vamos ver. Letra A. Adjetivo anteposto aos substantivos. Então, quando o adjetivo vem antes do substantivo, como é que a gente pode fazer? Olha, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Vamos ver. Por exemplo, encontramos caídas as roupas e os prendedores, né? Então, percebam, roupas é plural feminino, né? Isso quando a gente está falando de um núcleo composto, tá, gente? Prendedores é plural, mas é masculino, né? Então, com quem que ele vai concordar? Vai concordar com o mais próximo, que são as roupas, né? Então, por isso, caídas, encontramos caídas, as roupas e os prendedores. E percebam, né?
O adjetivo, como nós dissemos, está anteposto, né? Ele está antes, olha ele aqui, né? Ele está anterior aos substantivos. Aí, se nós seguíssemos nesse caminho, se colocássemos no singular, olha, encontramos caída, né? A roupa e os pregadores, os prendedores. Então, prendedores continua no plural. A roupa, né, veio para o singular. E o adjetivo, por ser anteposto, ele continua concordando com o substantivo mais próximo. No caso, roupa, se está no singular feminino, o adjetivo vai para singular feminino. Então, encontramos caída, a roupa e os prendedores. Se nós invertêssemos, né? Vamos colocar o prendedor aqui e vamos passar ele para o singular agora. Então, encontramos caído, o prendedor e a roupa. Né? Parece estranho, mas é o correto, tá? Então, isso, obviamente, gente, não vamos esquecer, para os casos em que o advérbio vem antes do substantivo, tá? Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Então, olha só. Caso sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Vamos ver. As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Então, percebam, né? As duas são adoráveis, né? Então, não precisa concordar só com a Fernanda, tá? Não precisa não pode. Se você está falando de dois nomes próprios, você vai concordar com os dois, vai ser sempre no plural, né? E, nesse caso, continuamos falando de adjetivos antepostos aos substantivos. Isso é importante, tá? Salientar que estamos tratando desse caso exclusivo agora. Encontrei os divertidos primos e primas na festa, né? Então, no caso aqui, vai prevalecer o masculino, certo? Porque nós temos homens e mulheres, né? Grau de parentesco aqui nesse caso, né? Encontrei os divertidos primos e primas na festa. Poderíamos dizer apenas, né? Isso aqui porque é um exemplo para ilustrar. Se a gente dissesse encontramos os divertidos primos, já estaria tudo englobado, as primas também, certo? A gente não precisa dizer primos e primas. Mas aqui é só para mostrar que, né, que nós temos feminino, masculino, englobados todos em apenas um adjetivo, né? O masculino plural. Adjetivo pós-posto aos substantivos, ok? Então, agora nós estamos falando dos adjetivos depois dos substantivos, né? Então, muda a configuração. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, assumindo a forma masculino plural, se houver substantivo feminino e masculino, né? Se tiver só feminino, é feminino plural, obviamente. Vamos lá. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Olha, a indústria oferece localização e atendimento perfeito. Ou, a indústria oferece atendimento e localização perfeita. Então, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos, tá? Poderia ser também. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Ou a indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Ok? Porque nós temos um masculino e um feminino. Então, não importa se a gente inverte, né? Eles vai continuar sendo plural masculino. Nesse caso, né? Se a gente
optar por concordar com o que está mais próximo, aí sim a gente pode colocar singular feminino nesse caso, né? Localização perfeita. Observação: os dois últimos exemplos apresentam maior clareza, pois indicam que o objetivo efetivamente, com o adjetivo, desculpem, efetivamente se refere aos dois substantivos. Então é o seguinte, a gente pode fazer desse jeitinho de deixar concordar apenas com o mais próximo? Pode, mas quando a gente coloca masculino plural, a gente deixa mais claro que a gente está englobando as duas questões, né? Meio que fica parecendo que a gente está, quando a gente concorda com o mais próximo, né? No caso, singular feminino, parece que a gente está priorizando, né? Aquele substantivo feminino, né? A localização fica mais importante do que o atendimento, no final das contas, né? Então, se você quer dar ênfase aos dois termos, né, vai ser mais interessante você utilizar o plural masculino, porque aí você engloba tudo. Nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante quando há substantivos de gêneros diferentes, né? Isso aí é institucionalizado, né, gente? Não adianta nem... Tô brincando. Não adianta nem ser feminista nessa hora, porque assim vai ser assim pra sempre. Mas... enfim, então é um consenso, né, gente, que a gente coloca tudo no masculino, tá? Então, o gênero masculino sempre vai ser predominante nessas questões. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né, há um tempo, mas é sempre importante frisar para não ter dúvidas. Se os substantivos possuírem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou no plural. Então você tem essa opção, né, de dar preferência, né? Se você coloca no singular, você vai dar ênfase àquele que está mais próximo, não se esqueça disso, tá? Se você coloca no plural, você está englobando os dois de maneira igual. Então, a habilidade e a inteligência feminina ou a habilidade e a inteligência femininas, né? Por quê? Se você colocar no singular, você vai estar dando mais ênfase à inteligência do que à habilidade, né? Se você usa no singular, você dá ênfase igual às duas, né, aos dois adjetivos. O carro e o iate novos, tá? Os dois adjetivos não, gente, aos dois substantivos aqui em cima, né? O carro e o iate novos, né? Ou o carro e o iate novo. Não dá a sensação de que o iate talvez seja só o iate que seja novo? Dá essa impressão, né? Vamos lá. Agora, expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. O adjetivo fica no masculino singular, se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Então, vamos entender isso. Água é bom para a saúde, né? Então, masculino singular, bom. O adjetivo concorda com o substantivo se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Por exemplo, esta água é boa para a saúde. Então, deixa de ser água no sentido geral. A gente está falando agora de uma água específica, né? Porque aqui antes a gente tem a água é bom para a saúde. Pensem, né? É uma coisa geral, uma coisa universal. Água é bom, né? Independente de qual água seja. Então, nesse caso, a gente vai usar masculino. No caso de nós estarmos falando de uma água específica e temos um determinativo, né? Poderia ser
Este líquido. Aí seria, obrigatoriamente, é bom, né? Não poderíamos colocar boa, né? Porque temos um determinativo. Então, sempre que tivermos um determinativo feminino, né, é obrigatório que o nosso adjetivo esteja no feminino também, tá? E isso, logicamente, estamos falando de qual caso? Estamos falando do substantivo, né? Expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Então, é bom. É, o verbo ser também aqui, gente, não vamos ter dúvida quanto a isso, né? Esta água é boa. Água é bom. O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Vamos ver. Juliana as viu ontem muito felizes. Então, olha só. Nesse caso, gente, o adjetivo, né, ele está concordando diretamente com esse pronome pessoal as, né? Que é o quê? No fundo é elas, certo? A gente sabe que esse as aqui, ele está substituindo a palavra elas, que é um pronome pessoal também, né? Esse daqui é um pronome oblíquo, tá? Então, beleza. Juliana as viu ontem muito felizes. Então, você vai concordar com o pronome pessoal, né? O felizes se refere a elas, as. Logo, ele tem que ser feminino plural. Agora, nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, como nada, algo, muito, tanto, né, etc., mais preposição de, mais adjetivo, este último geralmente é usado no masculino singular. Então, vamos entender aqui isso agora, tá? Porque foi uma consideração bastante complicada. Vamos entender. Olha, os jovens tinham algo de misterioso. Então, nós temos aqui, olha, pronome indefinido, né? Um pronome indefinido, mais a preposição de, mais o adjetivo, certo? Ok, então a construção é essa, tudo isso aqui quis dizer isso. Nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, mais preposição de, mais adjetivo, este último, o adjetivo, geralmente é usado no masculino singular, geralmente, tá? Então tá, aqui ó, ele está, desculpem gente, ele está no masculino singular, tá bom? Misterioso, então os jovens tinham algo de misterioso. Outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo aqui de algo de misterioso. Eu poderia dizer, vamos usar a palavra feminina, né? As dançarinas tinham algo de especial, né? Especial fica uma palavra meio, a gente, né, não, ele serve para qualquer gênero. Na verdade, eu vou pegar uma, as bailarinas tinham algo de provocativo, né? Acho que funciona. Mas enfim, né, sempre o adjetivo vai ser no singular masculino, mesmo que o substantivo seja feminino, tá?
E mesmo que seja plural, né? Olha só, os jovens, né? Porque ele vai estar relacionado diretamente com esse pronomezinho aqui que vai estar no singular. A palavra só, quando equivale a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o nome a que se refere, né? Então vamos lá. Cristina saiu só. Então pensem, o só, na verdade, gente, ele serve para masculino e para feminino, né? Ele é unissex. Então a única variação que vai haver com a palavra só é o plural, tá? Quando pedir. Então, olha, Cristina saiu só. Ou Cristina e Débora saíram sós, tá? Observação. Quando a palavra só equivale a somente ou apenas, tem a função adverbial, ficando, portanto, invariável. Isso daí é uma outra situação, né? Eles só desejam ganhar presente, né? Então, esse só é de apenas, ok? Quando a gente muda ali, é o só adjetivo, de sozinho, tá? Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas as construções. Então, vamos ver quais construções. Então, quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas as seguintes construções. A. O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Por exemplo, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Então, olha aqui que nós temos. Cultura é o nosso substantivo, né? Então, o substantivo permanece no singular e coloca-se, né, o artigo antes do último adjetivo. Então, cultura espanhola e a portuguesa. Então, nós estamos, né, são duas coisas diferentes que você admira. Ou, o substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes do adjetivo. Então, você pode dizer, admiro as culturas espanholas e portuguesas, né? Que é um jeito, na verdade, mais bem visto, né, pela gramática, você utilizar esse tipo de construção, tá? É mais culto. Veja a construção. Estudo a cultura espanhola e portuguesa. Note-se que ela provoca incerteza de duas culturas distintas ou de uma única, hispano-portuguesa. Então, olha só, se a gente não coloca o artigo aqui, né, a gente tem essas duas opções de escrita: culturas espanhola e portuguesa ou culturas espanhola e a portuguesa, tá? Porque senão você fica na dúvida se é duas culturas, se são duas culturas distintas, espanhola e portuguesa, ou se você está unindo as duas, né? Hispano-portuguesa, ibérica, né? Então, essa construção a gente não faz, tá, gente? Então, procure evitar construções desse tipo, porque elas são mal vistas e elas podem ocasionar, né, a dubiedade do sentido, problemas de interpretação, tá? São frases mal construídas. Bom, é isso, a gente fica por aqui.